Os anos 60 não nos trouxeram apenas harmonias psicodélicas e melodias pop. Também foram o laboratório onde se cozinhou o som pesado que mudaria para sempre a história do rock. Hoje vamos viajar por essa década rebelde para redescobrir 10 canções que, sem saber, abriram a porta para o hard rock. 10 Vanilla Fudge, Você Me Mantém Pendurado, 1967. Set me free, what's on you, babe? O que começou como uma canção pop das Supremes se transformou numa odisseia sonora quando Vanilla Fudge decidiu desacelerá-la, preenchê-la com órgão Hammond e adicionar uma atmosfera densa e poderosa. Essa versão não era feita para dançar, era para mergulhar. A distorção, os arranjos dramáticos e aquela bateria cavernosa marcaram o tom do que viria nos anos seguintes. A faixa virou uma ponte entre o soul e o proto-heavy. Vanilla Fudge não tinha medo de experimentar, e com essa música mostraram que o rock podia ser pesado e psicodélico ao mesmo tempo. Foi uma influência direta para bandas como Deep Purple e Uriah Heep. Se você já se perguntou onde nasceu o conceito de peso no rock, foi aqui. 9 Led Zeppelin Communication Breakdown, 1969. Hey, yeah, I got something you ought to know. Hey. Rápida, feroz, com um riff que parece cortar sua respiração. Communication Breakdown foi um chute na cara de tudo o que se esperava do rock britânico naquela época. Jimmy Page, com sua Telecaster, criou um dos padrões rítmicos mais influentes da história do hard rock. Mesmo que os Zeppelin tivessem um pé no blues, essa faixa era outra coisa, puro nervo. Robert Plant grita, a bateria de Bonham ruge e o baixo de John Paul Jones sustenta o caos com elegância. Essa música plantou a semente do punk, do metal e de toda a boa atitude que o rock teria na década seguinte. Uma faixa que parece sempre prestes a desmoronar, mas nunca cai. Na verdade, muitos músicos punk dos anos 70 citavam essa faixa como referência-chave, graças à sua velocidade e intensidade. A estrutura curta e direta, sem longos trechos instrumentais, fazia soar urgente, quase como se não houvesse tempo para respirar. O tom agressivo da guitarra não vinha de nenhum pedal estranho, mas do ataque puro de Page e de seu amplificador à beira da saturação. Além disso, a forma como Plant despeja as linhas vocais nervosas, desesperadas, deu à faixa uma vibração rebelde, que a distinguia do resto das bandas psicodélicas da época. Communication Breakdown foi, em muitos sentidos, o primeiro grito de guerra de uma banda que redefiniria o que era rock pesado. Um tiro de partida, que ainda ecoa. 8 Blue Cheer Doctor, por favor, 1968. O Blue Cheer é uma daquelas bandas que parecem ter sido arrancadas do tempo. Dr. Please é uma avalanche sonora, guitarras pesadas, bateria ensurdecedora e uma voz que soa como um grito no meio de uma tempestade. Enquanto todos buscavam melodias agradáveis, eles decidiram aumentar o volume até 11 e deixar que o fuzz tomasse conta. Essa música longa e psicodélica tem mais a ver com o som do Black Sabbath do que com os contemporâneos da sua época. O Blue Cheer não teve uma carreira longa, mas Dr. Please é a prova de que às vezes fazer barulho também pode ser uma forma de arte. 7. The Pretty Things, LSD, 1966. Everything I'm given, something's taken back. Sim, o título já diz tudo. Os Pretty Things eram selvagens, sujos e brilhantes. LSD não falava apenas de drogas psicodélicas. Soava como uma. O riff áspero, a bateria tribal e a atitude descarada a transformaram num hino underground. Essa música foi um tapa no pop britânico. Enquanto todos tocavam limpo, eles abraçavam o caos. Phil May, com sua voz arranhada, e Dick Taylor e os Rolling Stones na guitarra, ofereciam um rock sem filtros. Foi protopunk, garageiro e, sim, também uma semente do hard rock. Às vezes, é preciso se sujar para fazer história. O som deles estava tão à frente que chegou a assustar até as gravadoras, e a atitude provocadora fechou mais portas do que abriu. Mas nos círculos alternativos, viraram uma espécie de banda cult. Quem sabia, sabia. LSD era uma viagem comprimida em 2 minutos e meio de pura eletricidade crua. O ritmo é instável, sujo, e às vezes parece que a música vai desabar, mas isso nunca acontece.
Essa tensão, esse no limite, foi crucial para o desenvolvimento de um rock mais pesado e menos polido. Os Pretty Things inspiraram gerações futuras sem que muitos soubessem. E mesmo que nunca tenham lotado estádios, deixaram uma marca profunda no DNA do hard rock e do punk. Um legado que grita das sombras. 6. Jeff Beck, com The Yardbirds, Shapes of Things, 1966. Shapes of Things foi a explosão de criatividade que antecipou a chegada de algo novo. Jeff Beck pegou a estrutura do blues britânico e transformou em outra coisa. Distorção, microfonia, solos angulares. Enquanto outros guitarristas tocavam limpo, Beck experimentava com sons que pareciam vindos do futuro. Essa música mostrou que a guitarra podia falar uma outra língua. A faixa tinha uma mensagem ambientalista, mas o que realmente marcou foi seu som. Agressivo, inovador, visionário. Ouvir hoje ainda é uma experiência, porque certas ideias nunca envelhecem. 5. The Rolling Stones, Gimme Shelter, 1969. Sombria, intensa, carregada de tensão. Gimme Shelter não é apenas uma música, é uma atmosfera. Keith Richards começa com um riff inquietante que parece anunciar o fim do mundo. Enquanto a guerra do Vietnã explodia nas televisões e a contracultura incendiava as ruas, os Stones capturaram todo esse caos nesta peça monumental. A voz de Merry Clayton, que quase se quebra de emoção, é um dos momentos mais poderosos do rock de todos os tempos. Mesmo que os Stones não sejam diretamente associados ao hard rock, essa música foi uma premonição da escuridão e da força que o gênero logo adotaria. Além disso, a produção de Jimmy Miller deu à faixa uma crueza orgânica que soava real, sem enfeites desnecessários. O solo de guitarra, mais contido do que explosivo, age como uma tensão que nunca se dissipa completamente. A letra, com frases como "It's just a shot away", reflete um mundo cambaleante, à beira do abismo. É essa instabilidade emocional e sonora que torna Gimme Shelter mais do que um hino de época. É um aviso. E embora a banda tivesse um pé no blues, aqui deixaram claro que podiam soar tão intensos e desafiadores quanto qualquer grupo emergente. Foi o início de uma face mais sombria e poderosa dos Stones, que se estenderia por toda a década seguinte. Em retrospectiva, essa faixa foi um sinal. O rock estava ficando mais perigoso e mais visceral. 4. The Beatles, Helter Skelter, 1968. Paul McCartney queria fazer a música mais barulhenta possível. E conseguiu. Helter Skelter foi um ataque frontal a tudo o que se esperava dos Beatles. Distorção, caos, gritos. A banda, conhecida por sua sofisticação melódica, aqui se entregou ao instinto. O resultado foi uma das músicas mais selvagens da década. Não por acaso é citada como influência direta do metal. Até Charles Manson a usou como parte de sua distorcida interpretação do fim do mundo. Mas além do mórbido, Helter Skelter continua sendo uma bomba sonora que mudou a percepção do que os Beatles eram capazes. A bateria de Ringo bate como um martelo, e o baixo de McCartney soa cru, como se tivesse sido gravado num porão úmido. John Lennon contribui com um fundo caótico com suas guitarras, e George Harrison adiciona camadas de ruído que parecem fora de controle. A repetição do refrão gera um efeito quase hipnótico, como uma queda sem fim. Essa música dividiu os fãs na época, mas acabou sendo fundamental para a evolução do hard rock, do punk e do noise rock. Até bandas como Motley Crue e Soundgarden regravaram esse clássico, dando-lhe sua intensidade. Helter Skelter foi a prova de que até a banda mais pop do mundo podia se tornar perigosa quando queria. E quando fez isso, ninguém ficou indiferente. 3MC5 Kick Out the Jams, 1969. Kick out the jams, motherfucker! Yeah! Kick out the jams, motherfuckers! Com esse grito, os MC5 quebraram todas as regras. Essa música era política, agressiva, suja e completamente irresistível. Os caras de Detroit não queriam agradar, queriam sacudir você.
com riffs frenéticos, bateria acelerada e uma atitude punk antes mesmo do punk existir, essa música foi uma declaração de guerra contra o establishment. O hard rock herdou deles a crueza e o espírito incendiário, porque às vezes, para fazer história, é preciso incendiar o palco. Os MC5 não eram uma banda feita para as paradas. Eram um grito coletivo em tempos de revolução. Faziam parte do movimento White Panther, engajado na mudança social radical, e isso transparecia na música deles. O som era caótico, mas preciso, cheio de distorção e de uma energia quase física. O solo de Wayne Kramer parecia uma motosserra emocional, e Rob Tyner cantava como se estivesse possuído por um furacão. Kick Out the Jams foi censurada, proibida, atacada, mas também adorada por quem precisava de um hino de pura rebelião. A música não apenas antecipou o hard rock, ela o manchou com tinta política e raiva das ruas. E esse legado não se esquece facilmente. Foi uma explosão que ainda ressoa em toda a banda, que ousa dizer o que incomoda. 2. The Doors 5-1, 1968. Gonna make it, baby, if we try, yeah. Lenta, pesada, com um groove sombrio. 5-1 é a música mais próxima do hard rock que os Doors já gravaram. Morrison ruge, a guitarra de Krieger mastiga o riff e a bateria pisa pesado como um elefante. É uma canção sobre rebelião, juventude, o poder da multidão. Inspirou bandas como o Pearl Jam, que usavam o riff como introdução ao vivo. Se o hard rock tem algo de místico, furioso e poético ao mesmo tempo, 5-1 foi um de seus primeiros evangelhos. A interpretação vocal de Morrison é pura ameaça. Ele soa mais como um líder de insurreição do que como um cantor. Robbie Krieger, geralmente elegante, aqui toca com os punhos. Sua guitarra soa suja, comprimida, como se tivesse sido gravada em um quarto sem oxigênio. A bateria de John Densmore marca o passo como uma marcha militar, criando uma tensão que nunca se resolve por completo. O baixo, mesmo tocado no teclado por Manzarek, acrescenta um peso quase físico à faixa. Essa música foi uma ruptura dentro do repertório dos Doors. Menos poesia psicodélica, mais força direta. 5-1 antecipou um som que depois seria adotado por grupos como Alice in Chains ou Soundgarden. Sombrio, denso e com a alma de um blues furioso. Um verdadeiro presságio do lado mais obscuro e visceral do rock. The Yardbirds Train Kept A-Rolling, 1965. Mesmo sendo originalmente um blues de Johnny Burnett, a versão dos Yardbirds foi Dynamite. Com Jeff Beck cuspindo distorção de sua guitarra, essa música mudou as regras do jogo: velocidade, força, atitude. O riff galopante virou modelo para milhares de músicas de hard rock e heavy metal. Aerosmith, Motorhead e muitos outros a regravariam depois. Os Yardbirds foram a escola de guitarristas como Clapton, Beck e Page, mas aqui tudo se alinhou: energia bruta, técnica e espírito de rebeldia. O som da guitarra de Beck foi revolucionário. Ele usava feedback e distorção como se fossem instrumentos próprios. A banda não apenas reinterpretou a música, eles a levaram ao limite, dando-lhe uma urgência nunca antes ouvida. A bateria era direta, sem enfeites, com um impulso quase punk que rompia com o swing clássico do blues. A forma como Jeff Beck atacava as cordas parecia quase violenta, mas com precisão cirúrgica. Essa faixa abriu caminho para a agressividade controlada do hard rock. Além disso, mostrou que o blues não precisava ser solene. Podia ser selvagem, elétrico e perigoso. Train Kept A-Rolling foi isso. Um trem desgovernado que não só não parava, mas construía os trilhos à medida que avançava. Uma revolução de 6 cordas. Antes de existirem os nomes que hoje lotam estádios, houve canções que acenderam a centelha. Elas não buscavam rótulos, só queriam ultrapassar limites. E sem querer inventaram uma nova linguagem, a do hard rock. Se alguma dessas joias te fez balançar a cabeça ou aumentar o volume, então a história ainda está viva. Qual dessas músicas você acha que foi a mais visionária? E qual outra você adicionaria à lista? Conte pra gente nos comentários e nos ajude a continuar desenterrando as raízes elétricas do rock. Porque a música pesada não nasceu do nada. Ela nasceu de um grito, um riff e um monte de ideias prontas para explodir.